Oi pessoal, professor André Schaefer, fazendo então mais um vídeo para as nossas aulas, e o tópico que a gente vai ver hoje é internet. Então, nós temos esse tópico bastante amplo, né, dentro do conteúdo programático da nossa disciplina, que fala sobre internet e, sinceramente, é um dos tópicos mais difíceis sobre o qual se falar, né, porque ele é muito amplo. Então nós temos aqui um desafio, não só hoje na gravação desse vídeo, mas também na, dentro do conteúdo programático, seja presencialmente, seja remotamente, de falar sobre internet num tempo muito curto, né? Então podemos falar sobre internet durante 15 minutos, mas a gente pode falar sobre internet também durante 600 horas, né? Afinal de contas é um tópico, um dos tópicos, se não mais, né, de maior crescimento dentro da informática. E é claro que dele derivam outras áreas, como as redes sociais, os navegadores, os protocolos de comunicação, né, e tudo que da internet dependa. Então eu tinha esse conteúdo, né, ou seja, esses tópicos sobre os quais eu falava nas nossas aulas presenciais em laboratório, que estão dentro desse documento do LibreOffice Impress, né, tópico 6 internet.odp, que vocês têm acesso ali no Moodle. Mas em função dessa mudança, dessa gravação do vídeo, para não deixar o vídeo extremamente extenso, né, tentar fazer uma coisa um pouco diferente, eu acabei recriando uma sequência de tópicos sobre internet com algumas propostas de exercícios ao final, e é sobre eles que a gente vai falar então nesse vídeo, tá? Na verdade, eles são muito parecidos, né, com os conteúdos que a gente tem nesses slides, mas vamos dizer assim, estão com outro formato, com uma outra proposta, né? Uma vez que eu esteja agora na frente do meu computador e podendo fazer alguns exercícios, sabendo que vocês podem pausar o vídeo, retornar o vídeo, etc., né, para alguma coisa que vocês não tenham compreendido. Tem algumas vantagens nesse sentido, certo? Então, eu selecionei esses tópicos aqui, ó. Praticamente um breve histórico da internet, alguns conceitos mais usuais, mais utilizados, né? Então eu fiz questão de não sobrecarregar, porque se a gente for falar de... existem muitos mais conceitos, né, sobre internet que são necessários, né, para o nosso uso da internet, mas que demandaria muito tempo. Alguns conceitos técnicos, eu sempre faço questão de colocar alguma coisa assim um pouco mais aprofundada, vamos dizer assim, né? Na verdade ela é técnica, eu gosto de chamar de técnica, porque tu consegue fazer uso da internet perfeitamente para as tuas necessidades sem ter conhecimentos técnicos, mas sempre é interessante, assim, isso dá uma perspectiva nova, uma compreensão um pouco maior, né, de alguém que faça um curso, então, ou uma disciplina de informática que aborde sobre o tópico internet, e consegue sair com um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, mais técnico, mais de informática do que entrou, ou do que uma pessoa que não fez, né, esse curso. Algumas tarefas mais recorrentes não seriam necessariamente conceitos, né? Mas, claro, eles precisam daqueles conceitos, enfim, mais comuns, mas são tarefas, né? É claro, imagina só, eu selecionei 4 de uma miríade de tarefas aí que se pode fazer na internet, né? E aí falar um pouquinho sobre essas ferramentas aqui, ó, o Google Forms, o Google Drive e o YouTube, que notavelmente ganharam muita, vamos dizer assim, atenção, importância nos últimos anos, né? Se viu eu vi muito as pessoas utilizando, fazendo formulários na internet, utilizando o Google Drive, né? A chamada nuvem, vamos dizer assim, né? Não deixa de ser de armazenamento de arquivos, em função de que isso está muito propagado hoje em dia. Hoje o limite do Google Drive para uma conta que é criada ali é de 15 gigabytes. É bastante informação que se pode colocar ali, né, para cada conta, certo? E o YouTube, que se popularizou tanto com relação aos vídeos, né? Poderíamos falar também das redes sociais e tal, mas
eu optei, né? Na verdade eu tive que fazer algumas opções, mas eu acabei escolhendo esses tópicos, né? Pra gente falar e não deixar o vídeo muito longo. E aqui no final depois eu falo um pouquinho sobre os exercícios que eu sugeri para vocês fazerem também, certo? Então a gente começa falando um pouquinho sobre o histórico da internet. Eu não tenho um documento mais aprofundado, uma coisa, né, muito ampla ou muito trabalhada assim a respeito disso. E eu vou seguir o que eu já tenho preparado aqui, ó, um pouquinho a respeito de uma pesquisa ou uma seleção que eu fiz a respeito do histórico da internet. E é em cima disso que na verdade a gente vai falar, tá? Só pra gente não ficar sem falar sobre o histórico da internet, tá legal? Então, a internet, o início, né? As bibliografias então apontam para o surgimento dela pela necessidade de acadêmicos e militares compartilharem informações sobre projetos de pesquisa diversos e específicos relacionados à defesa. Não necessariamente militares com acadêmicos e acadêmicos com militares, mas muito mais acadêmicos com acadêmicos e militares com militares, né? Principalmente porque existia muito, né? A ciência não se faz sozinha e, e, e países muito preocupados com as questões militares também investiram muito dinheiro nessas questões, nessas demandas por comunicação de dados, né? E transferência de informações de um lugar para outro, sempre uma preocupação muito grande com esse aspecto da defesa. Isso acabou fomentando muito, né? As guerras sempre impulsionaram muito o desenvolvimento tecnológico. Isso é um fato. A própria ciência também sempre foi muito envolvida com isso também, né? E então, lá nos anos 60, interconectar computadores da forma como percebemos hoje era inviável, devido à falta de padrões de comunicação. Não só por causa disso, né? Mas realmente assim era bem mais complicado e aí se percebeu, né? Se constatou a necessidade do estabelecimento de padrões de comunicação. Então a gente fala depois um pouquinho mais também depois que esses padrões de comunicação acabaram se convertendo ou se transformando nos chamados protocolos de comunicação. Então hoje quem trabalha com aspectos técnicos da internet da comunicação em redes, hoje em dia se fala muito também da comunicação entre sensores, né? Sensores, imaginem sensores dentro do corpo humano, uma rede de sensores dentro do corpo humano, como se poderia fazer com tão pouca energia, né? Fazer com que eles se comuniquem em diferentes locais onde eles possam estar atuando, né? Sensores, por exemplo, então, forma uma rede de sensores. Nós temos redes de computadores, né? A internet como uma rede mundial, uma rede local, enfim, computadores numa determinada instituição, numa determinada empresa. E agora nós temos um desafio bastante moderno que é também como fazer com que sensores se comuniquem para cumprir diferentes funções dentro de organismos vivos, né? Com escassez de energia para fazer as comunicações. Então, os protocolos eles são um assunto bastante atual assim de comunicação, de pesquisa. Em termos tecnológicos, é uma frente de investigação assim muito importante. Logo em seguida, então, surge a ARPANET, que foi um projeto criado pelo DARPA, né? Que eu tenho todas as siglas ao final desses slides, desse documento, tá? Mas é o Defense Advanced Research and Projects Agency, né? A agência de projetos e pesquisas research avançadas, né? Vinculadas ao Departamento de Defesa americano, nesse caso, tá? Ela, de fato, ela surgiu assim em diferentes lugares do mundo já pesquisavam a respeito desse tipo de coisa, né? Mas a gente há um consenso assim de que ela tenha surgido realmente nos Estados Unidos. E então a ARPANET, né, como um projeto criado pelo DARPA para esse fim, e aí a Universidade da Califórnia em Los Angeles, Santa Bárbara, né, a UCSB e o Stanford Research Institute, né, juntamente com a Universidade de Utah, em diferentes estados americanos, portanto, foram conectadas em setembro de 1969, certo? Então, dá para se dizer que a internet, né, tal qual o embrião, pelo menos daquilo que a gente vê hoje por internet, nasceu lá em setembro de 1969.
com a revolução que ela causou, assim, é uma coisa assombrosa, se vocês concordam comigo, em tão pouco tempo, né? Vamos colocar ali, arredondar para 70, são 30 anos, mais 2000 são 50 anos, então ter se transformado e revolucionado, né, a forma como a gente se comunica e trabalha. E aí, o que eu acho bem legal também é isso daqui, né? A primeira aplicação, veja bem que a internet é uma infraestrutura de comunicação, né? E a primeira aplicação que faz uso dessa infraestrutura de comunicação, lá nos anos 70, foi o nosso popular e-mail, certo? Então aqui depois aponta-se que ela tornou-se internacional em 1973 ao conectar-se ao Royal Radar Establishment na Noruega e à University College of London, né, na Inglaterra. Finalmente, em 1986, então, a National Science Foundation conectou a sua rede, né, NSF, portanto, NET é rede, né, a ARPANET, então, aí resultando então num nome diferente, ou seja, a internet, certo? Então, de muitos nomes que nunca podem ficar de fora, né, quando falamos sobre a internet, podemos talvez, escolhendo dois deles, né, como eu fiz aqui, eu menciono então Tim Berners-Lee, do Laboratório de Física de Partículas em Genebra, na Suíça, que em 1990 estabeleceu a primeira conexão HTTP. Então, se a gente for ver, ó, lá nas nossas conexões, a gente praticamente não se dá conta, né? Mas quando eu conecto ao Google, por exemplo, qualquer outro site, a gente tem um protocolo de comunicação estabelecido antes, né, de qualquer coisa. Ou seja, o servidor do Google e o meu computador estão conectando via protocolo de comunicação HTTP, né, e S de seguro, né, secure. Ou seja, Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto. O hipertexto nada mais é do que um conjunto de informações que vão para além de um texto, ou seja, em um texto eu tenho hiperlinks, eu tenho imagens, eu tenho outros objetos agregados, vídeos, sons, etc., né? Textos formatados, todo esse tipo de coisa. Então, para além de um simples texto, ele é um hipertexto porque ele possui, né, essas características, né? E esse protocolo de comunicação para a transferência dessas informações é que esse padrão estabelecido é o referido HTTP, como a gente tem ali. Então esse cara ali, o Tim Berners-Lee, foi o que em 1990, vejam só, estabeleceu a primeira conexão HTTP. Antes disso, ela funcionava através de outros protocolos, né? Aqui começou a se criar um protocolo com potencial de expansão comercial, né? Para que equipamentos fossem feitos, equipamentos e outros softwares, ou seja, hardware e software, fossem feitos para que pudessem suportar essa comunicação cliente-servidor, né? Essa comunicação de computador a computador de uma forma mais rápida, mais expansível e por aí. Então, Shift F5. O conceito web, né? Essa teia de computadores conectados e essas ligações entre um e outro, nasceu da sua visão dele, né? Portanto, da conexão entre computadores. Alguns, portanto, consideram seu laboratório como o berço da WWW, né? Da World Wide Web, da grande teia mundial de computadores, da grande cadeia mundial de computadores. Então, essa imagem, né, de um computador se comunicando com o outro, formando uma linha, era parecido com uma teia de ligações, né? Uma teia de comunicação, né, entre esses computadores, certo? Por isso esse nome, WWW. E o outro seria o Marc Andreessen, que criou o primeiro navegador web, o Mosaic, e posteriormente o primeiro navegador comercial, o Netscape. Eu particularmente sou da época do Netscape, eu usei bastante esse navegador aqui. O Mosaic não cheguei a utilizar. Eu tenho até, para mostrar para vocês aqui, ó, dentro do próprio conteúdo, não tenho mais ele instalado, vamos ver se é possível a gente instalar ele.
só pra gente ver a cara. Ah, nem deixa mais, ó. O Windows 10 nem permite mais instalar o... Tentar colocar uma informação de compatibilidade aqui com o Windows 7. Vamos ver se ele permite. Porque até a versão do Windows 7 ele permitia a instalação. Nem tem mais como. Ele tinha uma carinha, lógico que na internet a gente vai encontrar, né? Mas essa foi a última versão construída do aplicativo Mosaic. Então nós tínhamos aqui a versão 3.0, né? Desse aplicativo que foi assim, o primeiro navegador comercial. É claro que ele não abria praticamente página mais alguma hoje em dia, né? Imagine, para vocês terem uma ideia, eu utilizava o Netscape, que já foi um sucessor do Mosaic, em meados dos anos 90. Então imagina dos anos 90 para cá quanta coisa que não evoluiu, né? E nesse sentido aí o Mosaic deixou de ser funcional, né? Ok? Então vamos ver. Bom, agora aqui, ó, a gente pode de repente até avançar e começar a falar um pouquinho sobre alguns conceitos mais usuais, tá? Tem alguns tópicos outros que vêm na sequência nos slides que a gente também vai abordar, já estão contemplados nessa nossa nova lista, né, de tópicos a serem falados, que é o que viria depois. Ó. Tem um vídeo sobre o funcionamento de pacotes, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, mas a gente já poderia dispensar nesse momento e se focar no nossa nova lista de tópicos, tá? Então, alguns conceitos mais usuais. A gente talvez poderia ter passado então esse tópico para o início, ó, porque a gente falou que a internet possui uma aplicação primeira, que seria o e-mail, né? Que nos permitiu, então, o e-mail dispensa maiores apresentações, comunicação de um lado para outro, né? Ele não tinha uma interface, eu cheguei a usar o e-mail lá nos anos 90, no início dos anos 90, sem interfaces de comunicação bonitinhas como a gente vê hoje, ó. Por exemplo, aqui eu vou abrir o meu e-mail do Yahoo. Então aqui eu tenho uma interface, né? Eu tenho um campo de destino, um assunto, campo CC e CCO. A gente vai falar sobre isso lá quando falar um pouquinho mais sobre e-mail também. E eu tenho aqui, enfim, pastinhas e tudo mais, né? Não havia uma interface, era tudo por comandos disparados na linha de comando. E os navegadores, eles, se a gente for ver, são possivelmente, diferentemente do e-mail, eles permitiam que a gente conectasse em diferentes servidores e trouxesse essas informações para nós, né, interagisse com determinados servidores de informação, fazendo downloads e uploads de coisas, né? Então por isso que a gente tem aqui, ó, eu falei um pouquinho sobre o Mosaic, a gente não conseguiu instalar, né? O Netscape também, que foi o sucessor do Mosaic. E logo em seguida houve aquele, também poderíamos abrir um parênteses aqui e ficar falando bastante tempo sobre aquela questão quando o Internet Explorer, né, da Microsoft desbancou o Netscape como navegador, porque ele foi, vamos dizer assim, daria para se entender assim que ele foi dado de graça juntamente com o Windows. A gente estava, na verdade, lá nos anos 90, início dos anos 2000 comprando licenças de Windows, mas já vinha com um navegador junto. Então eu não precisaria, se eu tivesse uma empresa, por exemplo, né, eu não precisaria comprar o navegador da Netscape. Isso fez com que simplesmente o Netscape desaparecesse. Hoje a gente está vendo um momento em que a própria Microsoft, vejam só como são as coisas na informática, né, ela já aposentou o chamado Internet Explorer, né? Hoje ela tem um outro navegador. Eu na verdade uso bem pouco aqui o navegador da Microsoft e já está deixando de lado também, porque o Chrome e o Firefox, não só eles dois, né? Mas outros navegadores também tem, os navegadores do mundo lá, do sistema operacional da Apple também. Mas esses navegadores eles já estão bastante difundidos, assim, então as empresas acabam largando de mão, né, os outros navegadores seus navegadores que não são líderes, por exemplo, de mercado, uma vez que tem custos de manutenção desses programas e aí eles não querem mais ter, então acabam cedendo, enfim, né? É por isso que nós não temos 10 redes sociais concorrentes entre si, nós não temos 10, quer dizer, até existem, né? Mas assim, pelo menos elas não se tornam tão populares em nível mundial. Nós não temos 10 diferentes bancos de dados, sistemas gerenciadores de bancos de dados em nível mundial, nós temos 3, 4, né? Ou, como eu disse, é claro que existem mais, né?
mas nós temos mais populares porque são altos os custos de manutenção assim para se difundir isso de maneira comercial viável, né, ao redor do mundo. E então acaba havendo sempre uma coisa que é um pouco ruim, né? Ou muitas vezes muito ruim, que é a hegemonia. Ou seja, olha o poder que hoje tem, por exemplo, o Facebook com relação a informações de usuários, é um poder muito grande, é uma coisa muito preocupante. E na informática tem muito disso. Se tu se mantém em primeiro lugar como sendo vamos dizer assim, um provedor de sistemas de gestão empresarial, na verdade tu acaba desbancando, tirando do mercado empresas menores, né, que também fornecem aquele serviço ou aquele produto ou aquele software. Então vamos dizer assim, é uma tendência muito grande a constituir hegemonia de mercado, né, e tu dominar o mercado. Na informática tem muito disso. E foi o que aconteceu então. A Microsoft desbancou o Netscape, tanto que a empresa nem existe mais, né? Logo depois o Internet Explorer foi desbancado então, agora então, principalmente, pelo menos na minha visão, pelo Google Chrome e pelo Firefox. Tanto é que eles já estão meio que saindo dessa área dos navegadores, né? Então a gente tem aqui, ó, não sei o que vocês utilizam, né? Mas eu utilizo o Firefox, o Mozilla Firefox como navegador. Também tenho a versão do Chrome instalado, ó. Vou dar um cliquezinho aqui na minha barra de tarefas, mas eles são programas que te permitem acesso à internet. Eles te permitem acesso àquela infraestrutura de internet, né, sobre a qual a gente estava conversando, tanto um quanto o outro. Então a gente pode implementar ou executar dentro desses programas os diferentes protocolos, né? HTTP, né? E outras coisas que a gente queira, qualquer website que eu queira acessar, eu vou dar um Enter e ele vai tentar acessar determinado website através do protocolo estabelecido, né? Então, vou colocar um site válido aqui, ó. Vou colocar http google.com.br, né? Então aqui, abri uma conexão com o Google através do protocolo HTTP, certo? Mesma coisa no Firefox. Por que eu tenho dois instalados? Tá? Vocês também, até muito tempo atrás eu usava só um. As coisas evoluem tão rápido que muitas vezes um aplicativo ele te permite implementar determinados novos serviços que o outro ainda não implementou. Às vezes um tem um probleminha para executar tal coisa em determinado site, o outro não tem, e vice-versa, né? Por isso que a gente, enfim, mantém dois tipos de navegadores, né? Mas eu utilizo principalmente o Mozilla Firefox, certo? Então, na verdade, é uma questão de escolha mesmo. Tá ok? Vamos adiante então, ó. Falamos então um pouquinho sobre os navegadores, né? E a gente sabe que eles são programas, certo? Programas. Acho que caberia também dizer que o Google Chrome, ambos são gratuitos, a gente não paga para tê-los instalados no nosso computador, mas nós temos uma pequena diferença aqui que vale a pena mencionar, né? O Google Chrome é do Google, né? Portanto, o Google é uma empresa privada. O Mozilla Firefox ele é um aplicativo da Fundação Mozilla, que na verdade é uma fundação que mantém esse aplicativo de forma gratuita, né? Não é uma empresa tão poderosa quanto o Google, então é muito curioso que eles consigam manter, né, o Firefox concorrendo e funcionando tão bem quanto o Google Chrome, nesse sentido, sendo que eles não são uma empresa tão poderosa quanto o Google, né? A Fundação Mozilla, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Fundação Mozilla, a gente pode vir aqui e Mozilla Firefox, o próprio site, né? mozilla.org, e ler um pouquinho a respeito dela. É legal porque elas se mantêm fornecendo softwares gratuitos e de código aberto, né? Ou seja, a gente pode fazer o download desses aplicativos e, é claro, tem que ter um conhecimento técnico para isso, mas fazer alterações e benefícios, participar da construção do aplicativo. Essa é a grande jogada que tem por trás do Linux também, né? Por isso a importância
de se manter essas empresas, essas instituições que trabalham com softwares livres de código aberto em funcionamento. Às vezes é um pouquinho mais difícil de utilizar, mas há abertura para a participação de todos, né, na construção desses programas de computador. E isso bate de frente, muito de frente, assim, com essa questão que a gente estava falando da hegemonia de mercado, né? Que muitas vezes uma empresa pode acabar, vamos dizer assim, criando, né, construindo, e esse poder muito grande, né, principalmente no que diz respeito a essas questões tecnológicas, centralizado nas mãos de uma única instituição, de uma única empresa, ele não é bom. Então, nesse sentido, essas empresas que se propõem, né, ao desenvolvimento de produtos e serviços de internet com código aberto, com participação popular, elas têm, vamos dizer assim, uma intenção, pelo menos, melhor, né, e não simplesmente de ter hegemonia de mercado e tudo mais, né. Mas não é muito fácil, assim, o Linux tem se desenvolvido, né? Tivemos aí umas versões muito boas que surgiram também no ambiente da questão dos sistemas operacionais, certo? Então é legal. Aqui, mesmo que utilizemos, né, o sistema operacional o Windows, a gente consegue ver uma penetração muito grande do sistema operacional Linux em programas de disseminação do uso de computadores nas escolas, né? Então, a grande vantagem disso é que nós não ficamos dependentes, né, de uma única empresa que vamos dizer assim, que venda aqueles produtos de software para os governos, né? Então, e em se tratando de ser uma venda, nesse caso, teríamos um custo maior, né? Um custo com dinheiro público maior. Se utilizamos softwares livres, como o Mozilla Firefox, como os sistemas operacionais Linux, nós não temos esse custo implementado, né, de compra desses produtos. Então, só fechar esse parêntese aí em função de que é uma coisa que a gente precisa sempre pensar. E aos poucos, né, ir pensando em, de repente, arriscar, né? Olha, de repente eu posso começar a usar o LibreOffice agora e não o Microsoft Office, né? Em função dessa questão do custo, será que ele é bom mesmo, né? Será que ele vai me atender? Então, a gente tem visto que as pessoas têm, vamos dizer assim, aderido cada vez mais ao software livre, uma vez que ele está ganhando facilidade de uso, né? Confiança, vamos assim, no que diz respeito a sua utilização, né? E tem ganhado cada vez mais espaço, tá legal? Então tá, fechando esse parêntese, a gente volta então para os próximos tópicos. Então nós tínhamos aqui o navegador, estávamos falando então do Firefox, e agora a gente começa a falar então desses conceitos aqui, ó, certo? Então o primeiro deles é o HTTP. Já fizemos um acesso HTTP a uma determinada página, então eu expliquei que estávamos fazendo um acesso através do protocolo de transferência de hipertexto, certo? O URL nada mais é do que o endereço, ou em outras palavras, né, aquilo que a gente digita na barra de navegação, certo? Unified, vamos colocar aqui, ó, URL, significado, né? Que eu decorei, vamos ver se ainda é isso, que ainda é isso não, mas é Unified Resource Locator, né? Localizador de recursos unificado. Aí alguns traduziam como universal, Universal Resource Locator, né? Localizador de recursos universal. Então eu vi essas duas traduções. Vamos ver o que a gente tem aqui, ó, definições de forma padronizada de apresentação de diferentes documentos, mídias, serviços de rede, ó. Na internet, capaz de fornecer a cada documento um endereço único, né? Só que ele não trouxe a tradução, o significado de URL, ó. Uniform, ó. Então, se tu for ver, né, são coisas muito parecidas. Talvez essa seja a tradução correta. Eu já vi tanto em sites, em locais bastante seguros, né, em bibliografias,
referindo-se a unified, outros universal, né? E aqui então nós temos uma tradução de localizador de recursos uniforme, né? Localizador padrão de recursos. Mas se a gente for ver, o significado dele é esse. Em outras palavras, quando a gente fala em URL, a gente está falando então, na verdade, desse localizador, ou seja, a URL do Google, então do YouTube, sei lá, né? Vamos colocar do Google ou de qualquer do site da UFFS, então uffs.edu.br. Então nós temos a URL de acesso. Então a gente vai ver que, mas esse uffs.edu.br também é chamado de domínio da Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Mas o endereço, né, vamos dizer assim, em termos de uso, pelo menos, né, dos navegadores, o endereço de determinado website é conhecido por URL. Então, a gente vai ver que alguns sites utilizam a expressão URL, outros utilizam endereço mesmo, né, propriamente dito, mas o conceito é esse, certo? Então, qual que é o URL do site? A URL que eu tenho que acessar, né? O link da URL. Nada mais é do que o endereço, então, que a gente coloca aqui em cima na barra de endereços. Tá legal? A barra de status do nosso navegador. Deixa eu fechar meu e-mail aqui. Ó. Eu tenho também... Eu vou maximizar a minha janela. Tá, minimizar aqui Isso, agora sim. Ó. Então, deixa eu ver se minha barra de status... Uma vez nós tínhamos nos navegadores, acho que o Firefox também implementava isso, nesse cantinho inferior, né, da tela, uma barra que aparecia fixa. Ela sempre aparecia mostrando aquilo que ela estava fazendo. Hoje ainda se mantém esse conceito da barra de status, né? Só que aí ele se resumiu a uma mensagenzinha que ele coloca aqui do lado. Ó. Então se eu tentar acessar aqui, por exemplo, o google.com.br, vocês vão ver que quando eu vou pressionar o Enter, ele vai aparecer aqui no cantinho uma mensagenzinha de que ele está se conectando, transferindo dados. Apareceu bem rápido aqui do lado, né? Transferindo dados, etc, conectando. Então é muito importante que muitas vezes, se há algum tipo de travamento ou algum tipo de demora, né, que esteja acontecendo, que a gente consiga atentar para alguma ocorrência que aconteça aqui nesse cantinho, ó, de baixo, no canto superior, inferior esquerdo, né, do nosso navegador, porque às vezes alguma mensagenzinha importante aparece ali, certo? A barra de status, ou seja, é o estado da tua, vamos dizer assim, da tua solicitação. Se ele está conseguindo se conectar, se ele está dando alguma mensagem, né, em função de alguma questão técnica, né, isso tende a aparecer ali, certo? Bom, para quem não utiliza, né, não tem muita experiência com a internet, então talvez não conheça os favoritos. Os favoritos também são um recurso importante de quem está começando a mexer nos navegadores, porque eles te permitem duas coisas. Uma vez, para vocês terem uma ideia, uma vez não existiam, ou os mecanismos de busca, como o Google, o Yahoo, que na verdade, pelo menos para mim, foram os mais populares, tá? Uma vez nós tínhamos um serviço brasileiro, né, o KD, também que era um mecanismo de busca, mas o Google e o Yahoo, desde os anos 90, eles foram os primeiros assim que eles já eram mais populares, né? Pelo menos aqui no Brasil. E numa época em que eles não eram tão populares ainda, a questão dos favoritos, tu ter armazenado no teu computador, né? Sites que para os quais tu fizesse um acesso mais frequente, isso era uma coisa mais normal do que hoje, porque hoje se tu não se lembra qual é o site da UFFS, tu simplesmente vai digitar aqui, ó, UFFS, Enter, no próprio mecanismo de busca, né, e ele vai te trazer o endereço do site, então a gente clica no hiperlink para entrar no site. Só que naquela época, os mecanismos de busca não eram tão populares, então a gente guardava, memorizava os endereços, as URLs, né, no nosso computador. Por isso que os favoritos eles perderam um pouco dessa utilidade. Mas se a gente tem, vamos dizer assim, coisas que a gente acessa muito frequentemente, então vale a pena guardar nos favoritos para não precisar procurar no mecanismo de busca
que a pessoa utiliza. Ok, eu tenho particularmente algumas poucas coisas salvas quando estou fazendo algum tipo de compra ou alguma pesquisa em que eu deixo temporariamente salvo no meu menu de favoritos, né? Ou as coisas que eu acesso um pouco mais frequentemente eu já deixo nessa barrinha na forma de um botão, é a chamada barra de favoritos. Isso está implementado em ambos os navegadores que a gente falou. Então, a possibilidade então da gente acessar um determinado site, como por exemplo nesse caso da UFFS, né? E eu querer adicionar isto aos meus favoritos. Então eu posso, tanto é que existe até a utilização dele é tão grande, vamos dizer assim, né? Ainda é uma coisa frequente que ele tem até um menu particular, pelo menos aqui no Mozilla Firefox, né? Eu clico em favoritos, então ele mostra alguns favoritos que já existam, né? Memorizados ou salvos que eu fiz, que eu guardei, mas ele te permite então adicionar páginas aos favoritos. E depois disso ele te permite dar a entrada nessa lista de páginas favoritas ou, se for o caso, na chamada barra de favoritos, né? Ou seja, nessa barrinha com botões. Eu gosto de deixar ela também sempre aparecendo, enfim, porque fica mais rápido de tu alternar entre um aplicativo ou outro, né? Então aqui eu tenho acesso ao Moodle, ao portal do professor, notícias, etc. Outras coisas. Ok? Vamos para então um próximo tópico. Então, claro, como deixar de falar, né? É lógico que a grande maioria de vocês já sabe desses conceitos mais básicos, mas o óbvio também precisa ser visto, né? Há dois conceitos muito importantes na utilização da internet, que é o conceito de download e upload. E são extremamente fáceis de entender. Claro que são palavras em inglês, né? Down é para baixo e up para cima. Então, nós temos aquela ideia de que quando alguma coisa é trazida de um servidor, ou seja, se eu estou agora na página da UFFS, essa imagem que está aparecendo aqui na tela, ela está sendo exibida no meu computador, mas ela foi trazida daquele computador para o meu. Então é óbvio que, primeiro, ela já foi trazida, já foi feito download dessa imagem para o meu computador, uma vez que ela está sendo exibida no meu computador. Não haveria como fazer isso de outra maneira, né? Mas a ideia de trazer uma coisa de algum lugar para esse computador é quando a gente precisa trazer. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo, do e-mail, a gente poderia pegar também, mas acho que dá para fazer aqui um exemplo, ou pegar um arquivo maior disponível em algum site. Vamos ver se a universidade tem alguma coisa aqui. Poderíamos pegar, estou pensando em algum outro site. Talvez o Moodle seja um bom exemplo. Vamos entrar aqui, ó, por exemplo, acessar o Moodle. E eu vou entrar na disciplina de, vamos ver, eu tenho algum backup. Vamos supor que eu quisesse fazer um backup da disciplina de estatística básica, né? O backup é um caso interessante porque ele cria, pular para o passo final, ele cria um arquivo, de backup e esse arquivo aqui, ó, aqui eu tenho alguns arquivos de backup. Ó. Aqui é mais legal, deu bem certinho. Então veja bem, esse arquivo, por exemplo, de backup, ele não é um arquivo que está sendo. Esse arquivo não está nesse momento no meu computador, né? Essa ideia vale para toda e qualquer outra situação, tá? Como ele não está no meu computador, eu tenho uma opção de trazê-lo para o meu computador, ou seja, fazendo o download para baixo. É como se esse servidor da internet estivesse acima disso, né? E o download te traz para baixo, para o teu computador. Uma vez que eu faço o download desse arquivo, ó, salvar arquivo, eu trago para o meu computador. Veja bem que no caso do Firefox, sempre que tu traz um arquivo por meio de um download, ele ativa ou marca, destaca em azul aqui, ó, um íconezinho que te dá acesso à tua área de download. Por padrão, existe uma pasta no sistema operacional Windows, que é a pasta de download, mas eu gosto sempre de mudar essa pasta, trazendo para minha pastinha chamada de pasta que eu chamo de pasta temporária do meu computador. E aqui nessa pasta temporária, eu tenho alguns arquivos, né?
temporários que são usados para impressão e tudo mais. E aí, olha aqui, ó, quem que apareceu aqui, ó, o nosso arquivo backup do Moodle, né, que eu fiz o download para o meu computador. E aí é lógico que o processo inverso ele é chamado de upload. Nesse caso aqui, esse download não seria um download apenas nessa situação, entendeu? De trazer um arquivo maior. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, uma imagem que apareça aqui, ó, vamos voltar para a estatística básica. Vamos supor que eu tivesse, deixa eu ver se eu tenho meus arquivos em algum lugar aqui, ó. A gente pode abrir também um outro site aqui também, ó. Vou pegar o próprio site do Google e se eu quisesse, por exemplo, pegar essa imagem do Google que eu tenho aqui, ó. Estão vendo que ele se trata de uma imagem? Eu cliquei com o botão direito em cima desse escrito, vamos dizer assim, né? Mas eu posso fazer o que, ó? Fazer um salvar imagem como. O processo de salvamento dessa imagem PNG do logo do Google também é um processo de download, certo? Quando eu trago ele para cá, eu trouxe a imagem do Google para o meu computador. O Firefox destacou aqui para mim, certo? Isso é um download. E o upload seria o processo inverso, de enviar um arquivo para cima. E aí o exemplo mais clássico, acho que nem viria a partir do Moodle, né? Nós teríamos a partir, por exemplo, do e-mail. Eu vou escrever um novo e-mail. Quando eu anexo a escrita deste e-mail, né, a composição deste e-mail, um arquivo do meu computador, agora eu estou fazendo um processo inverso. Ó. Eu vou pegar aquele arquivo que eu fiz download do Moodle e vou anexar no meu e-mail. Então esse processo aqui, nesse momento, chama-se processo de upload, certo? É quando eu estou enviando um arquivo para cima, vamos dizer assim, né? Ou seja, fazendo uma cópia do meu computador e enviando para outro lugar. Então, esse mecanismo de enviar para esse servidor de e-mail do Yahoo é um processo chamado de upload, certo? Não vou concluir o meu e-mail aqui, simplesmente vou cancelar. Bom, entrando então agora em alguns conceitos técnicos, já que a gente falou de alguns conceitos mais básicos, né, mais usuais, como eu chamei aqui, e de alguns dos navegadores, enfim, da funcionalidade, de algumas funcionalidades que eles têm, já nos permite então falar um pouquinho sobre esses conceitos técnicos e o primeiro deles é o conceito de pacotes. Aqui no Moodle vocês têm, eu vou tentar me lembrar disso e vou tentar colocar, portanto, logo abaixo do link desse vídeo, esse link para que vocês assistam. Ó. Eu não vou colocar nesse vídeo, tá? Porque vocês vão poder então assistir ou agora, pausando esse vídeo, podem pular para ver o conceito de pacotes, certo? Ou depois de assistir a esse vídeo, mas ele mostra, né, uma implementação didática de como funciona o chamado roteamento de pacotes, certo? A forma como eu uso para explicar o roteamento de pacotes, assim, de uma maneira um pouco mais breve, é a mesma ideia de que se vocês, ou seja, vamos imaginar o seguinte, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver, exatamente, ó, esse meu backup, esse arquivo de backup, poderia ser uma imagem, poderia ser um texto, poderia ser qualquer coisa, certo? Ele vai ser enviado, supondo que eu escolhesse aqui um destinatário qualquer, ele vai ser enviado para esse destinatário e não só através do recurso ou do programa de e-mail, certo? Se tivéssemos utilizando um navegador de internet, isso também funcionaria assim, tanto para fazer o upload quanto para fazer o download. Ele vai funcionar através do chamado roteamento de pacotes. Esse objeto, esse anexo, né, esse arquivo que tem a extensão MBZ, que é um backup do Moodle, ele vai ser quebrado em partes menores para ser enviado. Ele não é um objeto único de 11 megabytes que é enviado. Ele é quebrado em várias partes. Cada uma dessas partes é um chamado pacote. Como ele possui um endereço de destino, né, em algum servidor da internet, em algum computador da internet, cada pacote vai precisar ter a informação do endereço de destino. Por que tudo é quebrado em pacotes? Vocês vão ver no vídeo.
para que, se há algum problema de transmissão, eu reenvie apenas o pacote que não chegou e não o arquivo inteiro. Porque existem inúmeras formas de problemas, né, que podem ocorrer no meio do caminho que inviabilizariam a situação em que um pedacinho desse objeto apresentou um problema de transmissão. Eu vou então reenviar todo o objeto inteiro de novo. Então, isso não é feito assim. Isso é feito da seguinte maneira: se aquele pedacinho de informação não chegou no destino, somente o pedacinho é solicitado para que seja reenviado. Isso resolve inúmeros problemas, né? E dessa forma, como que isso funciona? A gente pode fazer uma analogia com a seguinte ideia: se vocês escrevessem uma carta pelo correio, né, pelo correio normal, para uma pessoa, vocês, é claro que escreveriam essa carta, colocariam dentro de um envelope e ela cabe no envelope, ela não é um objeto muito grande, né? Então ela chegaria no destino, se tudo desse certo, chegaria no destino, a pessoa abriria o envelope e leria a carta. Mas a ideia é muito simples, a ideia dos chamados pacotes, né? Se tu quisesse, por exemplo, agora enviar um livro de 1000 páginas ali para uma determinada pessoa, né? Vejam bem, esse livro, claro, tu vai me dizer, não, mas a gente pode colocar numa caixinha, né? Tem outras formas, mas vamos pôr numa situação, né, idealizada aqui, que a gente queira mandar por carta, por envelope. Ele não cabe, esse livro, ele não cabe nesse envelope. Então, o que nós faríamos? Nós quebraríamos em pacotes menores. E esses pacotes menores poderiam ser cada um deles uma carta. E essa uma carta, só para simplificar, vamos imaginar que a gente tenha colocado uma página por carta. Então eu vou ter 1000 cartas, supondo que ele tenha, né, exatamente 1000 páginas. E aí, nesse sentido, todos esses envelopes, todas essas cartas vão ter um destinatário. O que vai acontecer? Quando a pessoa que vai receber essas 1000 cartas, receber essas cartas, ela vai começar a montar esse livro lá no destino, né? E aí ela vai se dar conta que a carta de número, né, ou a página de número 850, 937 e 12, por exemplo, não chegaram. O que ela faz? Ela envia uma mensagem de volta para essa pessoa que enviou essa carta, dizendo que tal carta, tal carta, né, tal página e tal página não chegaram para ela. E essa pessoa só precisa reenviar as cartas que não chegaram, ou seja, as páginas que não chegaram, as cópias, né? A gente está sempre imaginando que são feitas cópias, tá? Porque afinal de contas, se tu tivesse somente um livro e tirasse aquela página, colocasse numa carta e enviasse, vamos dizer assim, né? Tu já não teria mais aquela página, mas a gente sempre fala nesse caso em cópias, a transmissão de dados no sentido de cópias, porque elas não são perdidas, né? Sempre são feitas cópias. Então, nesse caso, somente aquelas 3 páginas faltantes seriam enviadas novamente, certo? E não o documento inteiro, ou seja, não o livro inteiro. E então é essa lógica que se usa para a construção de pacotes, certo? Então vocês vão ver nesse vídeo ali, ele dá umas detalhações uns detalhamentos, né, um pouquinho mais minuciosos, talvez, né, um pouquinho até mais didáticos em alguns sentidos, para complementar essa ideia de vocês, certo? São os chamados pacotes, então. E aí a gente falou que quando a gente envia aquela carta pelo correio, cada um desses pacotes, ou seja, cada uma dessas cartas, né, vai ter um endereço. Senão eu não tenho como saber. O carteiro, a pessoa que entrega isso, não tem como saber em qual endereço levar. Não é verdade? Nos computadores nós também temos um chamado endereço, e ele é muito popular porque é um chamado endereço IP, certo? E aí ele leva esse nomezinho porque existem diferentes, a gente chama na informática de camadas de comunicação entre um lado e outro, né? Uma delas é a parte responsável pelo chamado Internet Protocol, ou seja, o protocolo Internet. Por isso que ele tem esse nomezinho. Se vocês forem ver, existem muitos lugares em que isso está aparecendo, né? Por exemplo, quando a gente tenta fazer uma verificação da nossa velocidade de internet, ó, eu vou pegar esse site aqui, ó, que é o que tem proposto, né,
pela Agência Nacional de Telecomunicações. Eu vou abrir o meu navegador. E aí vou fazer uma verificação da velocidade da minha internet aqui em casa agora. Vocês vão ver que uma coisa que se detecta, isso aqui não é só aqui, tá? Na verdade, para vocês terem uma ideia, lá nos logs do Moodle, vou pegar aqui, ó, vou entrar no Moodle de novo. Eu vou vir aqui no painel só para mostrar para vocês. Vamos pegar a disciplina, nós estamos na disciplina de informática, né? Então eu poderia pegar aqui da disciplina de informática básica das ciências sociais, do curso de educação no campo, né? Só que o pessoal aqui, no momento que eu estou gravando, o pessoal desse curso ainda não entrou em nenhuma aula remota, né? Hoje vai ser a primeira, então eu vou pegar aqui do curso de Ciências Sociais e Informática Básica, né? Então aqui eu vou verificar, por exemplo, os registros, os relatórios, os logs de acesso a uma das atividades. É por aqui que eu estou dando presença, na verdade, efetivamente, porque eu consigo verificar se no encontro nós tivemos aula com essa turma no dia 5, é verdade, dia 5. Consigo verificar por aqui então, ó, como foram feitos os acessos, né? Então aqui nós temos esse registro. Aqui não tem informações confidenciais, não, tá? É o usuário de vocês e os registros de acesso que foram feitos às atividades, certo? E olha o que ele traz aqui do lado, ó. O IP. O IP não é uma informação, vamos dizer assim, uma informação sigilosa. Na verdade, ele é muito exposto, inclusive, né? Em qualquer comunicação é feita a identificação do endereço IP de origem, certo? Então aqui eu tenho o endereço IP das pessoas, entendeu? Que fizeram acesso. Esse aqui é o IP de vocês, ó. Sempre que vocês fazem acesso, o dispositivo de vocês tem um endereço IP. No meu caso aqui, ó, ele já detectou que quando eu fiz esse teste aqui... Ué, será que eu não cliquei em iniciar o teste? Ah, ele tá fazendo. Teste finalizado. Em algum lugar ele deve mostrar o meu endereço IP. Se eu não me engano... Peraí. Aqui, ó. Eu sabia que ele mostrava aqui. Na verdade, existem inúmeros locais na internet que a gente pode verificar, né? Então, o que ele está mostrando aqui, ó, é que nesse momento eu estou saindo para a internet com um endereço. Né? E esse endereço aqui é o meu endereço IP que é fornecido pelo meu provedor de acesso à internet para que meu computador tenha um endereço único dentro da rede. Né? Então, é claro que isso basicamente é o que a gente precisa entender. Né? E basicamente o que a gente precisa entender é que cada dispositivo tem um endereço único dentro da rede da qual ele está fazendo parte, certo? Então, no entanto, existem alguns detalhamentos técnicos que dizem respeito a, certo, mas esse é o meu IP da internet, mas e qual é o meu IP na minha rede local? Porque eu também estou em uma rede aqui na minha casa, né? Afinal de contas eu tenho um chamado roteador de internet, que é aquele carinha lá com as antenas, né? Que vocês colocam lá para que a internet de vocês funcione. E aí nesse sentido, a gente pode fazer o seguinte, ó, nós podemos verificar no nosso computador algumas informações adicionais a respeito da rede local na qual a gente está conectado e que está, vamos dizer assim, nos permitindo esse acesso à internet. Se a gente clicar aqui, ó, no menu iniciar do Windows, vocês vão ver que a gente pode simplesmente clicar no menu iniciar aqui, né, no cantinho embaixo, e digitar CMD. Ele vai fazer um filtro por todos os comandos, por todos os programas, né, são, vamos dizer assim, que possuem essas letras em seu nome, e aqui ele nos trouxe o prompt de comando, né, o CMD, ou a linha de comando. Então eu vou executar esse programa, ele vai me trazer então aqui na tela essa telinha preta, para quem não conheceu o antigo MS-DOS, o avô ou o bisavô do sistema operacional Windows, ele era todo assim. Ele não tinha interface gráfica, né? Então nós dávamos comandos assim. Se eu quero voltar para um diretório, change directory, ele vai para o diretório pai, né? Vou criar um diretório make directory abc, ele cria, aqui ele não me deixou criar, vou mudar para a pasta tmp. Agora sim, md abc. Então ele me permitiu criar num diretório, né? Dir abc.
Tá aqui o diretório vazio, né? Remove era RD, se eu não me engano. Remove Directory ABC. Era tudo por linha de comando, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é verificar através do comando ipconfig essas informações. Ó. Então ele está me dando que eu estou nesse momento, são informações técnicas. Vocês viram aqui, ó, eu até não falei para vocês, ó, mas essas informações técnicas, tá? Quando a gente está fazendo um acesso mais técnico, eu não cobro isso de vocês em avaliações, tá? Então não se preocupem. Eu até posso colocar isso aqui para cima também, ó. Vamos colocar daqui para baixo, ó, né? Certo? Porque são coisas que complementam o conhecimento de vocês aqui, mas que não são necessariamente não são necessários assim, pelo menos para nossa disciplina, tá? Então é um pouco, deixa eu apagar isso aqui também, ó. Então nós temos essa seçãozinha aqui, ó, né? De algumas coisas, informações interessantes, mas que eu não vou cobrar de vocês, então não precisa se preocupar a respeito disso, tá? Porque tem alguns conhecimentos técnicos mais avançados, né? Não é o nosso foco. Então aqui, ó, ele está me dizendo que o meu adaptador de rede sem fio também tem um endereço, ó, esse chamado IPv4, ó. Então dentro da minha rede local ele está utilizando esse endereço. Então eu tenho um endereço de saída para a internet 143.208.13.1.13.64 e um endereço dentro da minha rede local. Então, utilizando essa combinação dessa informação e dessa informação aqui, ó, eu tenho como ter acesso ao computador, ao dispositivo que eu estou usando. Né? Tá legal? Basicamente, em termos básicos, é isso. Né? Aqui nós temos aquela informação do endereço IP do meu roteador. Isso é interessante, caso vocês não conheçam, mas vocês queiram fazer alguma alteração importante no roteador de vocês, né? Porque esse endereço 192.168.0.1 é o endereço do equipamento ao qual eu estou conectado. Como é que eu faço acesso a ele? Se eu quisesse, eu poderia digitar aqui, ó, 192.168.0.1. Nesse momento, olha aqui, ó, ele está dizendo, já me deu acesso. Ó. Essa aqui é a interface de acesso do meu roteador de internet que eu estou usando aqui da minha casa. Certo? Eu vou logar com o usuário admin, eu já tenho minha senha salva, tá? E vou, opa, não deve ser essa aqui, eu vou entrar com uma outra. Sempre tem uma senha padrão para isso daí. Funcionou, ó. Então aqui eu tenho várias coisas que eu posso fazer dentro do meu roteador. É óbvio que quem não tem muito conhecimento com relação a isso, não tem como estragar ele por aqui. Isso eu posso garantir para vocês, tá? Mas se você não tem conhecimento sobre isso, é melhor não mexer para não ter esse trabalho aí de ter que, vamos dizer assim, resetar o roteador e tal, né? Mas a gente pode aqui, ó, se eu clicar em wireless, né, eu posso mudar o nome do meu roteador, posso mudar o canal de comunicação dele, etc. Na verdade, desculpa, esse aqui não é o nome do roteador, esse aqui é o nome da rede, né? O nome da rede wireless, tal qual, como ela aparece, eu posso mudar a senha dela. Vamos ver onde é que está a mudança de senha aqui dela. Wireless. Peraí, deve ter algum lugar. Wireless Security. Cada um tem uma interface, né? Ó, aqui, ó. Essa aqui é a minha senha, ó, no caso, né? Poderia mudar essa senha no caso do roteador aqui da minha casa. Então, cada um tem um menu, uma interface diferente, né, de funcionamento, mas são várias configurações que podem ser feitas. E na verdade, então, o meu roteador, percebam, ele também tem um endereço IP dentro da minha rede. Tá legal? Esses roteadores aqui, não só o da minha casa, mas os roteadores da internet inteira também possuem um endereço próprio. Cada dispositivo tem um endereço próprio. Tá legal? Vamos adiante então, ó. Então aqui ficou, né? Para quem quer verificar a sua velocidade de internet, para ver se aquilo que contratou realmente está sendo entregue. No meu caso deu uma velocidade muito mais baixa. Na verdade, os canais de comunicação são todos compartilhados. É aquela questão, né? Tu compra 50 megabytes e aí quando tu vai ver a tua internet está 50 megabits por segundo e a tua internet está funcionando a 30 para download, etc. Aí tu reclama com o fornecedor. Na verdade, os canais são compartilhados, tá? Então, agora, o meu oscila, às vezes está um pouquinho mais baixo, às vezes está muito mais baixo, né? Se ele permanecer muito mais baixo por muito tempo, é ruim, tem que fazer uma reclamação. Mas é normal que ele seja um pouco mais lento.
mais baixo do que aquilo foi contratado, né? Porque a ideia é que se tu tivesse contratado 50 megabits por segundo para download e só tu estivesse usando aquele canal, aí sim deveria funcionar aquela velocidade que foi contratada. Mas isso oscila, certo? Então aqui nós falamos sobre o endereço IP e acesso ao nosso próprio roteador, né? E aqui tem coisas bem interessantes, ó, finalizando essa sessão de informações técnicas, só para que vocês conheçam, ó. A gente pode verificar, por exemplo, através desse comando chamado ping. A ideia é um jogo de ping-pong, né? Quando tu bateu, deu uma bolinha ping, se a bola voltar, tu recebeu o retorno dele, né? O pong, vamos supor. Mas nesse caso aqui, ó, se nós executarmos ali, por exemplo, esse comando, ó, ping para o Google, quem respondeu na última vez que eu fiz isso foi esse endereço IP, ou seja, era o servidor, né, com aquele endereço que me retornou a informação. Vamos ver agora, ó. Vou digitar aqui, ó, ping www.google.com.br, eu coloquei ali, né, .br. Quem está me respondendo a informação agora, quando eu acesso o Google, é um servidor com o endereço IP 172.217.29.227. Não é o mesmo. É claro que não existe um dispositivo único, uma máquina única do Google para atender o mundo inteiro, né? Então, nesse momento, quem está me respondendo essa informação é esse endereço IP, essa máquina que possui esse endereço IP. E onde será que ela está, né? A gente não tem sempre ou facilmente como saber. Existe um comando muito interessante também, ó, que é o comando trace rt. Ele traça a rota, route, né? Ou seja, de toda a informação que o meu pacote faz para sair do meu computador até chegar no Facebook e vice-versa. Mas essa trajetória, como vocês vão ver no vídeo, ela não é sempre a mesma. Então ela pode oscilar, ela pode ir ora por um caminho, ora por outro caminho, assim por diante. Certo? Então veja que interessante, ó. Se a gente colocar esse endereço aqui, ó, na internet, desculpa, vamos pegar esse aqui que me respondeu, ó, 172.217.29.227. Eu vou copiar ele aqui agora, ó. Se eu colocar esse endereço aqui no navegador, o que vai acontecer? Ora, ele vai, a gente chama, resolver para o endereço do Google, né? Em outras palavras, o texto google.com.br ele é resolvido para um chamado endereço IP, certo? Vamos ver se isso funciona. Vou digitar aqui em cima aquele número, ó. Tá vendo ali? Quando eu der o Enter, vai ter que abrir o quê? O Google, certo? Por que é usado então esse termo, esses nomes de forma escrita, né? De forma, vamos dizer assim, texto e não números? Ora, porque é mais fácil de decorar. Se as pessoas tivessem que decorar os números, seria muito mais difícil. Só por isso, tá? Então aqui, ó, vamos experimentar usar o comando tracert para o www.facebook.com agora, www.facebook.com. Quando eu der o Enter, ele vai me traçar a rota que é utilizada a partir do meu computador para chegar no servidor do Facebook. Que quem está me atendendo nesse momento é o 157.240, nem é mais o mesmo, ó, da outra vez também, ó. 157.240.12.35. Olha o primeiro acesso que ele fez, né? O primeiro acesso que um pacote faz ao sair do meu computador é ao meu roteador, como a gente está vendo aqui, ó. Estão vendo? Podia ser diferente, né? É o nosso primeiro equipamento que recebe as informações, enfim. Quando sai alguma informação no meu computador, ele vai para lá. Às vezes demora porque tem questões de segurança envolvidas, às vezes a gente não consegue obter informação porque o equipamento pelo qual ele está passando está com algum tipo de bloqueio e tal, então tem tudo isso também que pode às vezes ocultar a informação. Deixa eu fazer um teste diferente, ó. Eu vou fazer Opa, agora até foi adiante, ó. Então aqui ele chegou no meu provedor de serviço, né? A esse endereço IP do meu provedor de serviço. Tá indo adiante.
enquanto ele vai fazendo aqui, só para o vídeo não ficar tão extenso, ele vai me dar os caminhos, né, pelos quais ele está passando. Então aqui, provavelmente desse meu provedor, ele vai solicitar agora um caminho que passa por algum provedor de serviço de telecomunicações maior brasileiro, né? Uma das empresas de comunicação, telefonia, enfim, que vendem os chamados caminhos principais, né, de acesso, mas ele fica nos mostrando roteadores, né, redes, servidores pelos quais a minha informação passa até chegar no meu destino. E nesse caso aqui, o meu destino foi o Facebook. Tá legal? Então a rota, na verdade, às vezes ela é menor, às vezes ela é maior e tudo mais. Vamos fazer um teste aqui, ó, só para verificar se ele não nos mostra, por exemplo, o acesso a UFFS, www.uffs.edu.br. Vamos ver se ela não é um pouquinho mais rápida, no sentido pelo menos de exibir informação. Vejam que o caminho inicial é o mesmo, né? Ao Facebook, até o meu provedor, ele é o mesmo. Mas ele está dando essas trancadas ali. Certo? Mas nós temos como saber, ou seja, o caminho que ele está fazendo, né? Mais ou menos aquilo que eu vi que o pessoal nesse vídeo, né, sobre os pacotes, ele mostra para vocês, tá legal? Vou deixar ele fazendo ali. Bom, turma, na continuidade então dos nossos tópicos a respeito do assunto internet, eu reservo então essa seção, vamos dizer assim, de itens, né, sobre tarefas mais recorrentes, e da mesma forma que tópicos para o tópico principal na internet é uma coisa difícil de escolher, tarefas mais recorrentes na internet é igualmente difícil. Então veja bem que eu não coloquei uma lista imensa de coisas, né? Simplesmente 4 pontos, como o download de imagens, a captura de imagens na tela, através de um controle do próprio Windows, download de vídeos do YouTube e a impressão de páginas da internet em formato PDF. Por que isso? Porque eu vejo que são coisas extremamente básicas, mas que são extremamente utilizadas, né? Então, em sala de aula a gente nota isso daí, os alunos vêm com essa demanda, e é óbvio que existem outras, né? Talvez algumas delas eu esteja me esquecendo na hora de criar esse vídeo, e talvez algumas delas não daria nem tempo assim de a gente abordar com certa profundidade. Então vamos falar sobre essas aqui, tá? Bom, é claro que o download de imagens, existem inúmeras formas de se fazer isso, mas como muitas pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora realmente têm dificuldade ou estão fazendo isso pela primeira vez ou estão conhecendo o conceito, né, de download, tanto é que eu falei um pouquinho sobre ele antes, é por isso que a gente, vamos dizer assim, também inclui isso no tópico, né? Então vejam bem, na verdade, aqui, ó, se estivermos, por exemplo, na internet, qualquer coisa que apareça na tela do nosso navegador, ela vai ter vamos dizer, um formato, né? Ou ela vai ser um objeto da linguagem de programação utilizada para construir a página, ou ela vai ser uma imagem, ou ela vai ser um texto, né? Como por exemplo a gente tem aqui nessa telinha do Google. Mas não precisaríamos colocar, por exemplo, vamos pegar aqui ó, o FFS, por exemplo, vamos dar um Enter, a gente vai ver que vai aparecer uma página, né? E se a gente vier aqui em imagens, poderia ser até naquela página principal, óbvio, né? Não precisaria, como é que se diz, entrar aqui nessa opção do Google, né? Em que ele faz a pesquisa por imagens. Mas nós poderíamos pegar qualquer uma dessas imagens aqui para utilizar. É o que a gente vai fazer. Vamos pegar essa foto aqui, ó. Então, há que se considerar o seguinte, ó. Primeira coisa, nessa pesquisa mais rápida, essas imagens que estão aparecendo aqui estão aparecendo num formato um pouco reduzido. Então, se a gente salvar essa imagem aqui, ela vai estar com um formato reduzido, um tamanho menor, né? E provavelmente uma resolução menor. O que significa uma resolução menor? Significa que na medida em que a gente amplia ela,
há uma tendência maior que ela fique com aqueles quadradinhos. Então o ideal sempre é, se a gente vai querer salvar uma imagem, pelo menos nessa pesquisa de imagem, clicar na imagem com o botão esquerdo para que essa imagem seja exibida, vamos dizer assim, num formato, vejam aqui que ele já está até mostrando a resolução, ó, num formato um pouco maior, ó. Estou vendo aqui embaixo, quando eu coloco o mouse sobre a imagem, ele tá, o Google, no caso, está me mostrando a resolução, que ela está numa resolução de 600 pontos por 400, aqui do lado, ó, né? Essa imagem menor que nós tínhamos aqui em cima, que é a miniatura dela, certamente não está nessa resolução, tá? Então tem que ter só esse pequeno cuidado, mas geralmente quando a imagem é exibida na tela, aqui a gente podia clicar inclusive nessa daqui, ó. Só que aqui, uma vez que eu cliquei, ele vai trazer a imagem, vamos dizer assim, no site original onde ela estava aparecendo. É muito provável que essa imagem original onde ela estava aparecendo seja a mesma que o Google estava nos mostrando aqui na pesquisa, certo? Então, só para ter esse cuidado, de repente não está baixando uma miniatura, que seria uma imagem muito pequenininha, que a gente teria dificuldade ou ela perderia a qualidade quando fosse aumentada de tamanho, né? Então a gente vai pegar essa imagem aqui. Mas o processo não é muito diferente. Assim, ó, os navegadores hoje, eles permitem que a gente clique com o botão direito sobre a imagem e aí o Firefox, pelo menos que é o que eu estou usando aqui, ó, ele tem a opção de salvar imagem como. Então tem alguma opção nesse menu de contexto do Google Chrome também, ou de outros navegadores que vocês estejam usando, que permite vocês salvarem a imagem no computador de vocês. Então salvar a imagem, trazer ela de um website para o computador de vocês, é o processo de download da imagem, certo? Claro que tem outras opções aqui, né? A gente podia copiar a imagem, jogar para um editor de texto, para uma planilha eletrônica, qualquer programa que suporte o formato de imagem e salvar a imagem também, né? Naquele outro formato, só que ela estaria embutida, daí no caso, não seria uma imagem pura. Aqui não, aqui eu salvo só a imagem, eu salvo um arquivo JPG, BMP, seja lá o que for, né? Com uma extensão de imagem, tá legal? Então, uma vez que eu cliquei em salvar a imagem como, ele vai me permitir trazer essa imagem para o meu computador, fazer o processo de download, né? Que a gente pode aceitar o formato original dela, né? Quer dizer, a gente na verdade tem que aceitar, né, o formato original dela, e aí se precisasse converter precisaria usar um outro programa para fazer isso. Então ela é uma imagem do formato JPG e eu simplesmente então vou salvar para o meu computador. Aqui tem que atentar ao seguinte, ó. Talvez já tenha até mencionado isso lá no vídeo sobre sistemas operacionais, né? Mas isso é uma das coisas que eu mais falo em aulas presenciais, que é para vocês atentarem para o local onde vocês estão salvando. Porque se vocês salvaram uma imagem ou qualquer outra coisa no computador de vocês, vocês vão ter que abrir essa coisa depois em algum momento. Então, esse processo de organização, de onde salvar as coisas, depende exclusivamente da pessoa. O computador, na verdade, faz o que tu manda ele fazer, certo? Então, e aí existe uma coisa que começou a funcionar nas versões recentes do Windows, isso começou lá pelo Windows XP também, já, que era essas pastinhas aqui, ó, que são os atalhos para locais do computador. Por exemplo, um atalho para documentos, ela não é uma pasta, na verdade ela até no fim das contas acaba sendo uma pasta documentos, uma pasta de downloads, mas não necessariamente, porque a gente pode ter as chamadas bibliotecas, que incluem diferentes pastas, no entanto elas são apresentadas como um link único, né? Então vamos chamar assim, ó, desse local documentos, desse local de downloads, desse local de imagens, músicas. No intuito disso daqui era fazer a organização, só que aí ele deixa o usuário, vamos dizer assim, ele tende a deixar o usuário mais preguiçoso ainda, porque tu não começa mais dar atenção para onde tu salva, vamos dizer assim, as suas coisas, né? Então aquele critério de organização que tu utilizou, se tu começa a utilizar essas pastas aqui, tem que ter um certo cuidado, porque tu pode ser muito organizado utilizando elas, mas tu tem que saber aonde tu está guardando as suas coisas. De repente até seguir um padrão, né? Sempre salvar as imagens aqui em diferentes pastas e assim por diante, certo? Eu particularmente não uso nenhuma delas, com exceção da pasta de downloads. Eu tenho uma estrutura então de pastas no meu computador, onde todas as minhas coisas estão abaixo dessa pasta aqui. E as coisas temporárias, né, downloads temporários, enfim, são colocados aqui dessa pasta TMP, certo? Então é uma questão de, vamos dizer assim, de organização, né? O que vocês precisam saber para além disso é que qual é o local nesse momento em que
as minhas, a minha imagem, no caso, vai ser salva, né? Vejam bem, esse negócio aqui também confunde um pouco, ó, porque a sombra do mouse aqui, ó, isso é uma coisa também de versões recentes do Windows, uma vez não tinha isso. Isso aqui confunde as pessoas. Por exemplo, o mouse está aqui em cima, a pessoa vai dar um Enter agora e ela está pensando de repente que salvou nessa pasta aqui, ó, F e S. Só porque o mouse está destacando ela em azul, como vocês podem ver, tá? Na verdade, o que vocês precisam ter, a única certeza que vocês precisam ter é de olhar aqui para cima. Esse aqui é o local onde vai ser salvo, porque essa é a pasta que está aberta no momento, certo? Não me interessa, por exemplo, se eu tivesse a minha pastinha home aqui com uma subpasta aqui aberta, vamos supor, o que interessa é o que vai estar escrito aqui em cima, certo? E esse é o local, portanto, disco local C, subpasta TMP, o local onde, quando eu clicar em salvar, o arquivo ffs-chapecó.jpg vai ser salvo. Tá legal? E é desse local, salvei, que eu preciso buscar ele depois, caso eu precise. Legal? Vamos adiante então. Ó. Captura de imagens na tela. Então é muito comum também que a gente, em vez de... Vamos criar uma situação aqui. Ó. Eu quero, por exemplo, eu quero capturar... Aqui, ó, pensei numa coisa. Eu quero capturar somente a imagem dessa tocha verde aqui, ó, da Universidade Federal, o logo, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu não quero a imagem que contém o texto, certo? Então eu queria fazer uma seleção somente disso daqui. Existem programas que fazem isso, tá? No entanto, o Windows, pelo menos a partir dessa versão do Windows 10, que eu saiba, ele tem aquela combinação de teclas, né? Aquela tecla Windows, né? Que fica, pelo menos no meu computador, ela fica entre o FN e o Alt, que ela tem aquela janelinha desenhada, né? Se a gente clicar nessa tecla Win, né? Mais a tecla Shift, que faz o maiúsculo e a letrinha S, a gente vai ver que abre, vamos fazer aqui, ó, tá vendo? Win, pressionei o Win no meu computador, pressionei o Shift, pressionei o S. Ele abre uma interface para nós que nos permite fazer, estão vendo que o mouse mudou de formato? Nos permite fazer a seleção daquilo que a gente quer, ó. E aí ele já corta essa tela e aí, uma vez que tu soltou o botão esquerdo do mouse, ele faz o envio para a chamada área de transferência, que é uma área de memória temporária, né? De modo que, se eu quiser, vou abrir o editor de imagens aqui, o Microsoft Paint, eu posso agora com o botão colar, porque ele já fez a cópia. É como se quando eu soltei o mouse ele tivesse feito o Ctrl C. Eu vou fazer um Ctrl V. Então vocês veem que a imagem foi trazida para cá, certo? Então é uma seleção, vamos dizer assim, num formato quadrado ou retangular, mas que permite agilizar esse processo, enfim, de dimensionamento, de formatação da imagem, né? Uma vez que eu não quisesse esse texto escrito também, ajuda em diferentes situações. Eu quero pegar somente esse prédio aqui do meio, né? Win, Shift, S, e aí eu vou fazer o corte agora, então aqui, ó. Pronto, selecionei. Uma vez que eu tenha selecionado, eu posso jogar, deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da imagem, posso jogar aqui para um editor de imagens, para um editor de texto, né, qualquer, e ele me traz só aquela seleção que eu fiz. Ó. Tá legal? Isso é um recurso bastante útil, tá? Por isso que eu fiz questão de colocar aqui também. Duas últimas coisas, então, dentro dessas tarefas mais recorrentes, seriam o download de vídeos do YouTube, é uma necessidade muito comum que se tem, né? E a impressão de PDFs. Vamos falar desse aqui primeiro, ó. Esse download de vídeos do YouTube, ele seria bem interessante, né, que o próprio YouTube... A gente está falando de um streaming de vídeo do YouTube, porque ele é o mais popular, tá? Na verdade existem outros e seria bastante interessante que cada um disponibilizasse, né, o download do vídeo. Mas eu acho que uma vez que tu disponibiliza o download do vídeo, as pessoas não visualizam, quer dizer, tendem a não visualizar mais no YouTube, que é isso que eles querem, porque afinal de contas ali estão as propagandas e tudo mais, né? Quando tu trouxe para o teu computador, tu passa a não ter mais necessidade de visualizar no YouTube. Então não é interessante para eles do ponto de vista econômico, né? Do negócio ali, de funcionamento. Talvez por isso eles não disponibilizem um botão de download, né? Mas, então as pessoas acabam desenvolvendo aplicativos que fazem isso. E aí tem que ter cuidado, porque muitas vezes tu baixa um aplicativo que tem vírus, tu acessa um web service, como a gente diz, né? Um serviço na internet que faça o download de vídeos, aí ele te direciona para te clicar em links suspeitos, perigosos, com vírus ou outras coisas, né? Então por isso que não é nunca uma tarefa fácil, certo? Então aqui, ó, nesse caso, eu pelo menos utilizo
eu utilizo sempre um mesmo aplicativo, assim, não sou de conhecer vários aplicativos para um mesmo propósito, e até que ele funciona, eu vou utilizando ele, né? Então, o último que eu conheci que ainda funciona é esse cara aqui. Eu vou, por exemplo, acessar um site na internet. Vou pegar aqui o YouTube, ó. E eu vou entrar num vídeo que eu fiz aqui. Branco e azul fica... Né? Então, uma vez que eu acessei esse vídeo, o que eu preciso fazer? Vejam bem, nós temos aqui em cima, supondo que eu quisesse baixar esse vídeo aqui, né, para o meu computador. Nós temos aqui em cima a URL desse vídeo. Então, aqui na URL, eu vou fazer o seguinte, ó, pelo menos essa é uma das formas que se tem, tá, de se fazer o download do vídeo. Né? Vocês podem ver que eu vou renomear aqui, ó, vou tirar essas três letrinhas UBE, ó, só isso aqui. Eu vou deixar youtube.com. Ele vai me direcionar para um site que na verdade presta esse serviço de download de vídeos do YouTube. Essa é a forma que eu venho utilizando, tá? Já tem alguns anos. Até que isso não se torne mais caro ou que comece a ter problema com vírus. Então vejam bem, aqui ele já identificou que trata-se desse vídeo, né? Essa ferramenta aqui, ela é gratuita até uma certa qualidade, ó. Vou clicar em MP4, que é o formato mais padrão de vídeo, né? Se eu quisesse só o áudio do vídeo, eu escolheria MP3, certo? Ou só o áudio de uma música, né? Que eu quero salvar para o meu computador, que está no formato de um vídeo do YouTube também. Você pode salvar só o áudio nesse formato MP3. Mas o MP4, até a qualidade de 400 pontos, de 400 pixels aqui, né? Ele me permite fazer de forma gratuita, certo? Então, quando eu clico em formato de mudança para MP4, ele faz o download disso para o meu computador. Ó, começou o download aqui, ó. A limitação que tem disso daqui é que tu pode fazer 3 downloads gratuitos por hora. Então, é a forma como o pessoal aí que implementou esse site permite fazer esse 3 downloads por hora. Como ele é gratuito, né? Aqui eles oferecem, no caso, a compra, né? Para que tu pague por esse produto deles e aí eles te permitem em maior resolução e aí sem limite, né, de download. Essa é uma forma, tá? Uma outra forma que vocês podem procurar, eu já utilizei bastante, hoje eu não tenho mais, porque esse aqui está me atendendo. Mas seria procurar uma extensão no programa no navegador de vocês. Vocês poderiam procurar no menu de favoritos. Desculpa, não é favoritos, é em ferramentas, né? Vocês podem, quer dizer, no Firefox ele encontra-se nesse menu, né? Ferramentas, extensões. Vocês teriam que ver no navegador de vocês que em algum lugar tem as chamadas extensões, que são complementos que são feitos ao navegador e que permitem outras funcionalidades. Se eu entrar em extensões, olha só, ele mostra algumas coisas que eu já tenho, né? Vou clicar aqui em extensões e eu vou procurar aqui, ó, no YouTube. Ele até já trouxe a última pesquisa que eu fiz, né? Eu vou procurar simplesmente, eu escrevi YouTube, vou dar um Enter. Poderia ter colocado download de vídeos do YouTube, etc, né? É um mecanismo de busca como qualquer outro. E aqui vocês vão ver que tem vários programinhas, vamos dizer assim, né? Que permitem. Agora a gente teria que localizar alguma coisa que pareça permitir, vamos dizer assim, fazer download de vídeo do YouTube. Ó, eu encontrei o primeiro aqui, ó. YouTube Video and Audio Downloader, né? Então, download YouTube videos in all available formats and extract the original audio files. Então, a princípio, ele faz o download, né, de vídeos do YouTube. O que acontece aqui nesse caso, eu vou experimentar clicar, vou experimentar instalar esse programa, não conheço, tá? Vamos ver se ele vai aparecer direitinho também, né? Ó, eu cliquei dentro dele, tá bem avaliado até, ó. Se a gente for ver, né? E eu vou clicar em adicionar ao Firefox. Então ele me instala essa funcionalidade ao Firefox. Aqui a gente vai permitir algumas coisas, tá? Eu não conheço esse programa, tá? Aparentemente já foi instalado, tá? Eu simplesmente abri uma nova janela. Agora a gente tem que ver se a gente encontra. É para ele ter colocado um botãozinho do lado do link para download, tá? Vamos ver se apareceu isso daqui, ó. Eu vou voltar para o YouTube. Vamos clicar aqui, ó,
num outro... Opa, ó que legal, ó. Mostrou, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estou no vídeo, não estou fazendo nada, eu pausei, né, esse vídeo. Vejam só que eu tenho um íconezinho, tá vendo aqui, ó? Ou seja, provavelmente é essa extensão que eu adicionei agora, né? Tá vendo ali, ó? O que significa que se eu clicar aqui, via de regra, né? Aqui é salvo acho para lista. Deixa eu ver se tem mais. Não, aqui não tem mais nada. Via de regra, ele deveria me dar, que eu me lembro isso aqui não tinha, tá? Ele deveria me dar a opção para fazer o download do vídeo. Vamos ver se isso aqui funciona então, ó. Eu cliquei aqui. Legal, ó. É esse aqui mesmo que eu instalei. Conversor para MP3, ó. Download para MP4 360p, né? Vamos pegar uma qualidade um pouquinho maior, ó. MP4 de 480. 480 já é uma qualidade boa, tá? Para exibir na tela de um notebook que vai projetar, por exemplo, num data show, já é bem suficiente. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos clicar aqui para ver se esse treco funciona mesmo, ó. Conversor de MP3, o que é? Não, deveria funcionar mesmo. Deixa eu clicar aqui agora, deixa eu ver. MP4 360p 480. Eu já cliquei, só não aconteceu nada aqui ainda. Peraí, mas aqui eu acho que ele está me dizendo que nem serviria também. Ah, tem alguma coisa errada aqui. Pois é. Tem algum tipo de bloqueio aqui, ó. Você tá vendo? Ele não está me respondendo nada. A única coisa que tem é que ele já calculou inclusive o tamanho, ó. Provavelmente esse MP4 de 360p pontos, né? Pixels. Eu acho que ele vai me deixar para esse daqui, tá? Não sei se tem alguma limitação, talvez seja uma característica do próprio vídeo também, tá? Vamos ver se esse aqui funciona. Tem o formatinho do link de download, ó. Vou clicar. Ó, pelo visto esse aqui vai funcionar, tá vendo? Ele já, o Firefox sinalizou que já começou a fazer o download dele aqui, ó. Vamos ver os dois como é que ficaram, o que eu fiz pelo Qt antes, né? E o que eu fiz por essa extensão. Ó, esse aqui é aquele que ele está baixando ainda, que eu fiz pelo Qt. Tá baixando ainda, ó. E esse aqui é o que eu fiz pela extensão do Firefox. Claro que ele está baixando mais rápido porque, quer dizer, a princípio ele deve ser menor, porque o outro tem uma qualidade um pouquinho maior, vai ficar com um tamanho maior. Certo? Mas pelo que está aparecendo, os dois funcionaram. Vamos esperar, eu não exibi pelo menos um deles. Ó, esse aqui já terminou, eu vou abrir essa pasta. Esse aqui é o último que eu cliquei, ó, que eu fiz o download pela extensão do Firefox, né? Vamos ver como é que ficou a imagem dele na tela, então. Oi, pessoal. Ó, a qualidade dele, pelo que eu tô vendo aqui, tá boa, né? Pelo menos, ó, coisas que apareceram na tela. É, tá boa, tá boa. Ele não tá ruim não. Esse vídeo não foi gravado o vídeo original, eu sei porque foi eu que fiz ele, né? Ele não foi gravado em qualidade HD, então ele tá bem compatível aí com a qualidade original dele. Então esse segundo ele tá baixando, ele vai ficar um pouquinho melhor que o anterior. Talvez não seja nem perceptível, né? Mas esse que foi baixado pelo YouTube vai ficar um pouquinho melhor do que o anterior, certo? Então são duas alternativas que vocês têm para fazer o download de vídeos, que eu sei que é uma tarefa comum. Às vezes essas extensões não funcionam muito bem, ou eu já instalei extensões que não apareciam aqui, ó. Então como é que tu ia saber, como é que tu ia saber, como é que tu baixava, né? Como é que tu utilizava a extensão, compreende? Né? E o último desses pontos, então, dessa pequena sessão é a impressão em PDF. Por que isso é importante? Ó? Porque imaginem que vocês estejam, por exemplo, numa página da internet. Vamos pegar lá a página principal da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então vamos pegar aqui dentro uma página qualquer, né? Que tem texto, né? E a gente queria, por exemplo, transformar isso daqui num arquivo PDF. Por que é importante transformar num PDF? Não é obrigado, né? Mas daqui a pouco tu precise
enviar isso aqui para alguém. Por que o formato PDF é interessante? Porque a ideia do formato PDF é justamente ter um documento portável, né? Por isso o P de PDF, que pudesse ser compatível com diferentes computadores, com diferentes máquinas, sistemas operacionais, com diferentes impressoras, né? Por isso foi a ideia original, né, do surgimento desse formato. E aí, como ele é muito mais disseminado do que o formato dos textos, como por exemplo o .doc do Word, o .adt do LibreOffice ou outras extensões de arquivos de texto que existem, é mais provável que aquela pessoa que vai receber aquele documento que tu gerou em PDF tenha condições de abrir esse documento. Hoje ele é praticamente padrão, quer dizer, acredito que todos os navegadores de internet aí já consigam exibi-los, né? E aí isso faz com que a pessoa não fique dependente de ter o mesmo programa que tu tem no teu computador para que seja possível fazer a leitura daquilo. Então, é importante que vocês saibam que até de uns tempos para cá, não foi mais necessário instalar um programa que fazia essa conversão. Eu vou pedir impressão, vou pressionar Ctrl P no meu computador, ó, que equivale ao menu arquivo imprimir, né? E daí, vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, uma impressora física conectada a esse computador, certo? Eu tenho um programa que eu instalei que faz esse processo para mim, mas vejam bem que o próprio Windows já está fazendo isso também, ó. Essa é uma impressora virtual, como a gente chama, porque a impressora não existe fisicamente, né? Mas que converte um texto, por exemplo, alguma coisa que esteja aparecendo em algum programa na tela, para um arquivo PDF do computador. Então, em vez de sair imprimindo, ele salva um arquivo PDF. Tá vendo? É o que eu vou fazer agora. Ó. Eu vou selecionar essa impressora, então, que já veio com o Windows 10 no meu computador, e vou pedir impressão. Então, em vez dele imprimir na impressora física, ele me permite dar um nome para esse documento. Então, vou colocar um nomezinho de teste aqui, ó. Vou salvar na minha pasta temporária e vou dar um salvar. Ele vai salvar com o formato PDF. O que acontece, infelizmente, é que ele não sai necessariamente perfeito. Ele não vai sair assim com esse formatado perfeito como está aqui na página, né? Então, vamos ver como é que ele ficou. Teste.pdf. Então precisa se verificar se isso daqui, por exemplo, já que era só para ter o texto, está de bom tamanho, ó, porque o texto saiu por completo, né? Agora, se eu precisasse exatamente daquele mesmo formato do website, talvez seria necessário salvar em formato do website usando um recurso do próprio navegador e não do sistema operacional, como é a geração de PDF. Se o objetivo era simplesmente, né, a gente ter a geração, ou seja, do texto ou das imagens, de repente tinha algumas imagens junto aqui, às vezes ele funciona e às vezes nos atende, e às vezes não, tá? Eu já tentei com diferentes geradores de PDF e muitas vezes não fica bom mesmo. E nesses casos eu até copiava o texto, jogava para o editor de texto e salvava no formato texto. Mas é importante vocês saberem que ele existe porque muitas vezes ele resolve o problema principal que vocês estão tendo, né, que era a conversão para um formato PDF que é legível em diferentes computadores, de uma maneira rápida.